Mensagem do céu. Me fizeram com as respostas que eu posso dar aqui mais rápido possível, não é? Olha, queridos, eu preciso de deixar você informado sobre isso, não é? Olha só, meu querido, minha querida, olha, mais uma vez me fazem a pergunta, na verdade, as pessoas mais tradicionais, não é? Sempre vão me questionar por que eu estou à frente de um programa de rádio como mulher, não é? Queridos, eu já respondi isso aqui no Som do Céu, e assim, eu queria dizer para você uma coisa que o Eterno me posicionou. Me posicionou até em relação ao próprio Estado de Israel, que eu quero falar novamente com você sobre a importância da mulher dentro do propósito do Pai. O Estado de Israel nasceu sobre a mão de uma mulher chamada Golda Meir, não é? Quem não conhece o Estado de Israel, teve aí Golda Meir à frente desse processo. Eu estou lendo um livro chamado Minha Vida. Na verdade, hoje acabei perdendo a estação de descer, para falar a verdade, porque eu estava lendo aqui chorando, não é? Acabei descendo uma estação depois, porque a presença do Pai lendo isso aqui era muito tremenda. Então, queridos, todos aqueles que questionarem isso, o Estado de Israel nasceu sob as mãos de uma mulher, não é? E aqui, é claro, as pessoas que me questionam não acreditam em Yeshua, mas Yeshua conversava com mulher, e até uma mulher samaritana, nem os próprios Talmidim, não é? Nem os próprios discípulos dele compreendiam como é que ele ia falar com uma mulher, e ainda uma mulher samaritana, não é? Se surpreenderam disso, mas o Eterno usou a profetisa Uda, o Eterno usou no momento onde Israel estava completamente perdido, não é? E o Eterno usou também pessoas nesse contexto, como aconteceu com uma das juízas de Israel, que foi devorar, na verdade você conhece como Débora aqui, não é? Então, queridos, eu gostaria de indicar para você que fica muito triste comigo, que eu estou fazendo um trabalho de homem, que a mulher não deveria estar anunciando essas coisas e tal. Eu gostaria de indicar um livro para que você leia, não é? Um livro que está me fazendo um bem enorme, Minha Vida, de Golda Meir, não é? Se você puder comprar, adquirir qualquer sebo, você vai encontrar um livro bastante grande, não é? Esse livro tem nada mais, nada menos do que 356 páginas. É um livrinho consideravelmente grande, ele não tem o tamanho de um livro normal, mas eu indico para você, você vai saber um pouquinho sobre como o Estado de Israel foi constituído, não é? E você também que critica ferozmente, não é, o programa Som do Céu, por ter uma mulher anunciando aqui a palavra e todas as coisas que competem ao homem. Eu pergunto para você, meu querido, com todo o respeito que sempre terei a qualquer um que me indagar e questionar-me, não é? Mas será que tem homens para fazer o trabalho que eu estou fazendo? É uma pergunta que talvez seria interessante você levar a Adonai. Eu acredito que você tem um temor muito grande dele. Seria interessante que você perguntasse a Adonai se foi ele mesmo que me levantou. Tá bom assim? Agora vamos seguindo aqui para mais uma pergunta que me fizeram, não é? Ô céu, essa coisa de reunião de oração, ela não é evangélica, não é? Você não está se desviando aí dos propósitos. Ai, meu querido, minha querida, olha, se você fizer o curso de Atos conosco, não é? Você vai compreender o quanto essas reuniões de oração mantiveram vivas pessoas, não é? Como Kefa, mantiveram Pedro, não é? Mantiveram viva o que você chama de igreja primitiva, ou eu chamo de comunidade messiânica, e chamo também na verdade, a igreja original, a congregação original do Eterno. Em todo o contexto dela, você vai ver o quanto essas reuniões de oração, na verdade, eram as molas propulsoras do ministério, não é? Eu queria que você soubesse, que até mencionei isso ontem com uma pessoa, não é? Que a rainha da Inglaterra disse que temia mais as orações de John Knox do que o exército, não é? Então, meus queridos, a gente precisa de compreender que faz uma falta muito grande as pessoas se reunirem para orar
se unirem para orar. E queria já chamar aqui um outro contexto que eu acredito ser igualmente importante, não é? As pessoas oram muito pouco, queridos, não é? As pessoas não têm a prática de tirar uma parte do dia para orar. As pessoas, elas acabam vivendo o dia todo fazendo as coisas delas, à noite acaba ligando a televisão, indo para a internet, passa o dia inteiro mandando mensagem de texto no celular, que agora tem acesso, não é? Mas não para 5 minutos no quarto para fechar a porta e orar ao Eterno, levantar as vidas das pessoas. Eu conversei ontem com algumas pessoas e todas elas me narraram a mesma dificuldade. Elas não conseguem orar, não conseguem esse tempo. Elas conseguem até orar no ônibus, indo para o trabalho, conseguem orar no metrô, conseguem orar mas elas não tiram tempo específico para orar. Que aquele tempo é um tempo do Eterno, não é? Querido meu, querida minha, se você não tirar esse tempo de oração pessoal, o mundo vai te engolir, não é? Você precisa ter uma relação com Adonai, de modo que ele possa falar com você. Oração não é só um monólogo, onde você fala e o Eterno não te fala nada, não é? É importante que você possa saber falar e saber ouvir. Saber que o Eterno quer falar com você. O período de oração é um período também de louvor, viu, queridos? É um período onde é importante que você tenha sempre um louvor. Eu sempre que vou orar, eu tenho um cântico nos meus lábios. Sempre, não sei, virou uma prática na minha vida. Eu indico isso para as pessoas porque na minha vida é importante. É por isso que nas nossas reuniões de oração a gente sempre começa com um período de louvor. Algumas vezes até nós temos ali mensagens de adoração também, não é? Então, querido meu, querida minha, é importante que você possa orar, possa ter um tempo pessoal também de oração, mas orar uns pelos outros é mandamento, orai uns pelos outros, é mandamento. Aquele que tem os meus mandamentos e o guarda, este é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Então, meus queridos, eu gostaria muito que você compreendesse a grandeza da bondade de Adonai em poder te oferecer a oportunidade de falar com ele. Então, que você possa se levantar em graça, com força, orar contra essa preguiça, né? Preguicite aguda mata, tanto quanto ataque cardíaco, pressão alta, entre tantas coisas, viu, queridos? Se você não tem tempo para o Eterno, não espere que ele tenha tempo para você. Se as suas prioridades são tudo menos ele, não é? Queridos, nessa reunião de oração de quarta-feira que nós temos aqui, nós temos pessoas que vêm para cá para se reunir conosco de lugares, queridos, eles tomam trem para vir para cá, não é? São pessoas que pagam preço para estar juntas, não é? E como eu disse para vocês, essa quarta-feira passada, queridos, sabe quando uma imagem fica, você congela aquela imagem na sua mente? Agora eu falando com vocês, eu vejo o rostinho daquelas pessoas naquela reunião, queridos. Nós fizemos aí um caldo, né, na quarta passada, terminamos a oração, o Eterno falou conosco, e nós ali ficamos tomando sopa, depois comemos o bolo da tia Cida, tivemos aí uma amada que levou arroz doce, a outra amada levou um bolo também, não é? E nós ficamos ali sentados, olhando um rosto, eu fiquei olhando o rostinho de todos, eu tenho, assim, mesmo durante, quando terminamos a reunião de oração, eu tenho sempre alguém que precisa estar falando comigo mais particularmente, mas eu olhava o rosto das pessoas, as pessoas estavam felizes por estarem juntas, ninguém naquele lugar queria sair de lá. Isso eu chamo de comunhão. Essa comunhão, meu amado e minha amada, é o que nós temos experimentado nas reuniões de oração. E, queridos, pessoas que não gostam de orar e não gostam de comunhão não conseguem ficar com a gente. É impressionante, não é? Então, é importante que você possa compreender
a grandeza da oportunidade que o Eterno dá. A reunião de oração é bíblica, sim, é praticada. Em todo o livro de Atos você vai ver isso, em toda a Nova Aliança você vai ver reuniões onde não somente era o estudo bíblico, mas onde passavam-se vigílias em oração. Então estude mais as Escrituras, antes de você perguntar, não é, que a coisa, como que pode ser, como é que a gente está imitando os evangélicos. Queridos, nós não temos eu não tenho esse pudor, viu, queridos? Não tem essa coisa de falar que olha, está imitando alguém. Queridos, eu estou cumprindo o mandamento. Sempre eu vou estar imitando Yeshua. Não tenho o menor pudor de dizer a você que o que ele fizer, eu vou fazer também. Ele, antes de morrer, um pouquinho antes de ser madeirado, ele pediu que 3 amigos mais chegados ficassem com ele, não é? Kefa, Yaakov e Yohanan, Pedro, Tiago e João, e pediu que eles pudessem estar com ele por uma hora vigiando, não é? E assim nós temos feito. Nossas reuniões de oração, elas passam de 1 hora de oração, não é? Quem não aguenta permanecer 1 hora na presença do Eterno tem que rever seus próprios conceitos. Eu acredito que é assim que uma pessoa é provada para ela mesma, se ela permanece ou não na vontade de Adonai. Tá bom, querido meu, querida minha? Olha só.